Ao fazer o livro, me acompanhou uma sensação de que tudo fazia sentido. Todo o caminho desde então, desde quando era criança, pareceu se encaixar. O projeto nos trouxe essa magia. Estar no lugar certo, fazendo a coisa certa no momento certo. Uma sensação de sermos guiados, de estarmos fazendo exatamente o que viemos para fazer nesse mundo. Tudo que a gente viveu durante o processo de fazer o livro, a gente gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, porque foi algo muito interessante, muito potente, e é legal acompanhar todos os passos e mostrar um pouquinho para vocês. Um belo dia estava eu e o Rafa na praia, na verdade dentro do carro, só que o carro estacionado na frente da praia, e a gente estava conversando sobre o futuro do projeto. Realmente, nossas contas estavam bem abaladas por causa da pandemia, a gente precisava fazer alguma coisa, né? E aí a gente já ia publicar um livro, isso era uma coisa que surgiu lá no sítio, um livro que depois outro dia a gente fala sobre ele. Mas a gente tinha muito receio que esse livro não fosse vendável, porque é um outro rolê que a gente, né, não vai entrar nesse assunto agora. Mas a gente teve a ideia daí de fazer, por que não, o livro do espetáculo? Não! Isso é plástico, Marina! Plástico? O que é plástico? Que era uma história que já existia e que a gente sabia que era muito potente e que todo mundo já tinha acompanhado de alguma forma através dos personagens, enfim, que existiam de carne e osso. Então, lá nessa reunião, eu esbocei, né? A gente começou a conversar, falei, bom, vou tentar fazer o desenho da gente, né? Transferir os personagens pro desenho, e o primeiro desenho foi esse aqui, lá em julho desse ano, né? Os personagens ainda estavam bem parecidos, mais parecidos com a realidade, assim, tentei fazer um pouco mais parecido com a gente mesmo. A Marina mesmo mudou bastante, porque foi preciso criar esses personagens no desenho, não ficar idêntico, né? E aí, com a ideia de fazer o livro, eu comprei um curso no Doméstica, que é uma plataforma aí de cursos, e ensinava a fazer um livro ilustrado infantil. Só que era um curso do México, e depois não foi tanto aplicado, né, as coisas que eu aprendi lá, mas eu aprendi uma coisa muito básica, né, e falando um pouco dos personagens, falando de storyboard, e aí eu pensei que eu teria que fazer isso aqui dos personagens. Eu nem pesquisei muito, eu meio que tive essa ideia, mas foi bem intuitivo, mas a gente depois descobriu que realmente é isso que é feito, né, você estuda os personagens, ele em várias formas e tal. A Marina mudou um pouquinho até depois, e o Robertinho também ficou com uma cara mais infantil, assim, um pouquinho mais amaciado, né? E aí, depois de feito isso, eu falei, pronto, então, né, eu tava fazendo esse curso no Doméstica, não tínhamos falado com a editora, eu comecei a esboçar os desenhos, pra ver se eu conseguiria fazer o livro. Na verdade, o principal era isso, será que eu consigo fazer o livro? Enfim, a gente até fez um teste de pintura, uma primeira pintura, ficou horrível, então teve isso pra ir encontrando como ia ser feito o livro de verdade. Ai, que emoção, olha que lindo. Nossa, ficou muito lindo. Ele quer dar um beijo. E foi bem desafiante, porque primeiro eu tava fazendo esses desenhos assim, e eu tava fazendo com muita calma, às vezes demorava um tempão pra fazendo cada um. Quando a gente falou com a editora, a gente viu o prazo. E era tipo assim, eu tinha
20 dias, a princípio, né? Pra fazer todas as ilustrações, começo, meio e fim, e pra dar tempo do livro ser publicado esse ano. E aí foi que a gente embarcou na loucura. Desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar na chama, meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Eu tô contando como que eu achei um jeito de fazer. Não sou profissional nisso e também não sou nem um pouco, não sou profissional. Eu tenho essa mesa aqui, a gente comprou ano passado pra fazer algumas coisas. É uma mesa de luz e não sei se chama mesa, quadro de luz, desculpa. E aí eu coloco o desenho aqui acendo e consigo transferir o desenho. E foi assim que eu fiz o livro todo. Eu fazia ele num papel sulfite primeiro, encaixava, às vezes tinha alguma alteração, fazia já na medida 21 por 21 do livro, pensando que ia ser escaneado as ilustrações. E até o curso que eu comprei lá do livro, ele ensinava depois ir para o digital. Só que eu não teria tempo hábil de aprender a mexer num programa, eu teria que simplesmente aprender, né, a fazer no jeito moda facão, design facão, conhece? Eu não sei se algum ilustrador faz assim ainda, mas eu fiz do jeito que eu conseguiria fazer. E aí eu fazia primeiro um rascunho, rabiscava bastante essa folha, às vezes era 1, 2, 3 folhas, e depois eu passava para essa aqui, que essa aqui foi uma que deu errado, então ela tá aqui ainda. Eu não tô com os originais do livro ainda, tá lá na editora. E ia passando, depois eu pintava. Que aconteceu é que quando eu tava fazendo os desenhos assim, nesse tamanho e tal, com paciência, não tinha questão do prazo, tava um outro processo. Quando começou a ter o prazo, começou a ter que tudo aquilo, então eu precisei de muita disciplina, de muito foco, de acordar de manhã, faz yoga, vai pro livro. O Rafa me deu todo o suporte, se não fosse o Rafa fazendo tudo, eu não conseguiria, porque eu precisei me dedicar 100% às ilustrações. E eu não sou ilustradora profissional, então eu não sabia como isso ia demandar energia e eu fiquei... às vezes tinha dia que eu me sentia sugada, assim, de tanto que eu tinha que ficar olhando, meu olho ardia, meu olho até chegou a inflamar um pouquinho. E aí tinha coisas que aconteciam, digamos, lá mais pro final. Essa aqui é uma ilustração do final. E claro, eu fiz um storyboard, né? Esse storyboard ficava aqui do lado, bem igual minha cara, feito, né? Bem, só um rascunhozinho. Que tinha o que eu tinha que contar em relação à história do livro. E de começo, eu achava que ia ser muito mais transferência, mas eu precisei criar uma história nova praticamente, com os mesmos princípios, o mesmo
sequência de fatos, porém numa linguagem de livro, que é totalmente diferente do espetáculo. E coisas que cabiam no espetáculo não cabiam no livro. E eu precisei, inovar pra trazer o criativo, né? Pra ser legal o livro, não ficar uma coisa monótona. Então, se no espetáculo tem música, se no espetáculo tem o tecido acrobático, eu precisei trazer outras coisas pro livro. E aí eu trouxe muitos elementos. E aí que eu percebi que eu fui buscar nas minhas referências lá da infância. A gente pegou uns livros que eu lia quando era criança, e tem esse aqui, e eu quero mostrar pra vocês, porque a importância de você incentivar a leitura pra uma criança, porque isso aqui eu trouxe agora, sei lá quantos anos depois, essa historinha aqui. Eu sempre gostei quando eu era criança, porque ela tem muitos detalhes, o desenho. Tem a história, mas tem elementos que você vai ler o livro daqui não sei quantos dias, você vai, olha, aqui tem um outro desenho. E eu acabei trazendo isso pro livro, eu tenho certeza que é porque em alguma memória minha tava essa referência de quando eu era criança. Porque isso também incentiva a capacidade criativa da criança, né? O livro, enfim. Eu achei que isso, eu vi que isso refletiu muito na minha capacidade de fazer o livro. E também, como a gente comentou, a gente se sente muito guiado. Então, muita coisa que foi surgindo assim, eu sempre sinto que vem, né, de algo maior. Não é eu que tô fazendo, que eu sou muito boa ilustradora, que eu sou muito boa desenhista. Eu tenho minhas habilidades, meu talento, mas ele só faz sentido quando tem esse propósito. Parece que aí sim aflora e vem uma capacidade que eu nunca imaginei ter. E é incrível isso, é bizarro. E aí teve momentos, por exemplo, aqui, eu quero falar só sobre algumas ilustrações. Essa aqui foi uma que era sobre a existência da vida né, que foi a partir do oceano, né? E aí eu tinha feito isso aqui. Aí eu cheguei a passar pro papel final, cheguei a começar a pintar e me deu não, isso aqui não tá potente, não tá suficiente pra dizer que a vida começou no oceano, eu preciso de algo que mais. E daí me veio já na cabeça uma ideia de fazer uma espiral de vida. E aí eu comecei, fiz aqui e foi indo e fiz. Isso aqui demorou um final de semana inteiro, porque envolveu pesquisa, envolveu fazer e refazer, né? Esse aqui eu fiz no papel cartão, mas eu fiz pouca margem, aqui tive que refazer todo esse desenho de novo. E sempre lutando contra o tempo, né? E, enfim, é só por Deus, porque era pela deusa que era pra sair esse livro, porque como que, né, consegui fazer tudo. Porque sim, a gente tem uma ideia às vezes na cabeça e não é uma coisa assim, a gente imagina que vai ser muito... A gente é humano, então a gente tem um processo, eu tô refletindo muito sobre essa coisa do processo criativo. Você tem uma ideia, aí você vai executar, na prática as coisas mudam, vão vindo outras ideias, vão vindo referência, o que você imaginou na tua cabeça quando você vai fazer no papel é outra. Então teve muito caso assim de eu ter feito, né, uma coisa, depois não ter gostado, esse aqui depois eu quis transformar, acabou virando uma coisa mais detalhada, que acabou virando isso aqui, que tá lá no livro, só que essa aqui, ó, fiz uma coisa errada na pintura, tive que fazer tudo de novo. Então, às vezes eu tinha que pintar tudo de novo que eu já tinha feito. Aí você pode estar se perguntando, mas meu Deus, vocês desperdiçaram muito papel. O livro, a nossa intenção é que o livro ele seja algo assim, perdure por muito tempo. Então, toda ação que você vai fazer de benefício, você vai ter gastos, você vai ter impacto ambiental, não adianta. No modo que a gente vive hoje é impossível. Para eu gravar esse vídeo para vocês, eu tô usando uma câmera. Essa câmera tem elementos da mineração, sabe? Então, a gente tem que entender que tudo... A gente ainda tá num sistema que ainda é muito impactante. Então, óbvio, para fazer o livro, eu só consegui fazer desse jeito, usando esse papel. É um papel branco. Mas o resultado, o impacto positivo, se colocar na balança, vai ser muito maior, porque o livro carrega uma mensagem muito potente sobre o lixo, sobre o oceano e tudo mais. Que mais que eu queria falar? Era isso, na verdade, a gente quis trazer um pouquinho desse processo, porque pra mim, assim, todo mundo que elogiou as ilustrações, eu sempre não levei tanto pra mim, isso acontece muito com o projeto, porque, pra ser sincera, eu nunca imaginava ser capaz de fazer o que eu fiz. Foi muito foda. Não pode falar essa palavra, bota um pi.
Nem temos como mostrar agora as ilustrações prontas, porque né, vocês já viram, mas não tá com a gente aqui. E aí quando eu terminei as ilustrações, que a gente achou que ia ser de boa, né? Tá lá na editora, né? Quando eu terminei as ilustrações, a editora foi, assim, surreal. Ela deu todo o apoio dessa questão, assim, de qualidade, tanto do texto, com as revisões, o apoio, a indicação de como que é o livro, o que precisa ter das partes ali, as partes técnicas, né? Quando terminou o livro, as ilustrações, que pra mim foi algo assim surreal, veio das vísceras. Então, quando eu terminei, parecia que eu andava assim, eu precisava descansar. E não teve tempo de descansar, mal e mal uma tarde. Porque o resto, a gente começou a fazer as outras partes do livro e demandou muito mais energia. O que aparece na rede é 1% do que a gente vive aqui nos bastidores. E teve muito trampo, muito trabalho. Teve a parte de partes práticas, assim, de onde imprimir, orçamento, como fazer para pagar, a gráfica pressionando, porque se não mandar imprimir agora, não chega a tempo. E a gente fez isso. O livro, ele só vai sair a tempo porque a gente vai pendurar nosso nome lá, 30 e 60 o pagamento. Quando fechar a campanha, a gente paga depois. Mas, enfim, publicar um livro não é tão simples quanto parece. A editora sempre fala isso, a Bernadette, querida, que é a nossa assessora lá da editora, ela sempre falou pra nós, ó, se fosse fácil, não era todo mundo que publicava um livro, mas vale muito a pena e a gente se dedicou demais para que realmente seja algo que traga diversão, que seja bonito de ler e que nos ajude a continuar aí. Então, agradeço todo mundo que embarcou nesse sonho, agradeço ao Rafa, que ele é um companheiro maravilhoso e se eu tô aqui hoje é porque a gente uniu nossas forças, que também é algo surreal. Então, eu amo ele tá ali. É isso, fechou, tchau. Eu também te amo, Diego.